Bom, e agora é hora de viajar para o Rio de Janeiro para falar com Rodrigo Viga, lá para a cidade maravilhosa, entender como é que está a situação por lá, a rotina, o dia a dia dos cariocas em relação ao coronavírus, é claro, né, que é notícia nesse momento. Veja agora que Rodrigo Viga está na praia, que dia maravilhoso, Viga. Praia aparentemente vazia, 0 pessoas. Onde você está, Viga? Fala pra gente. Estou aqui no Forte de Copacabana, Kalina, na zona sul do Rio de Janeiro. Areia vazinha, vazinha. Tem como, diria aquele meu saudoso professor de matemática, né, uma meia dúzia de 5 ou 6 na areia. Sempre aqueles que se arvoram, que acham que dá para dar uma desanuviada, uma aliviada em pleno tempo de isolamento social. Agora aqui no calçadão tem algumas pessoas andando de bicicleta, caminhando, fazendo ali aquela corridinha matinal, mas mesmo assim um fluxo bem menor do que em outras oportunidades, outras ocasiões. Por aqui continua o isolamento horizontal, maioria das pessoas em casa, obedecendo aí as orientações da Prefeitura e também do Governo do Estado do Rio de Janeiro, viu, Kalina? É, mas o Witzel disse que não sabe, né, Viga, até quando ele vai conseguir segurar as pessoas em casa. Ó, Kalina, eu acompanhei ontem o governador Wilson Witzel numa entrevista coletiva junto com o nosso cinegrafista Márcio Mazzu no Palácio Guanabara, em que ele inicialmente, depois daquela turbulenta e tensa videoconferência, né, dos governadores do Sudeste com a cúpula do governo federal e o presidente Jair Bolsonaro, o discurso até então era que o ponto de inflexão, ou seja, a parada para uma análise seria 4 de abril, quando vamos ter aí 2 semanas das medidas de isolamento, de restrição implementadas aqui na cidade do Rio de Janeiro. E a partir de 4 de abril é que haveria uma reavaliação sobre a necessidade ou de restringir ainda mais ou de afrouxar, relaxar um pouco essas medidas de isolamento. Porém, contudo, entretanto, todavia, como diz a norma curta da língua, viu, Kalina? À tarde teve reunião dos governadores com outras autoridades, inclusive o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E parece que o discurso está mudando um pouco. A ordem agora é, de certa forma, pressionar o governo federal para a liberação de recursos. Inclusive, eu falei bem cedinho hoje, por volta de 7 da manhã, com o governador Wilson Witzel, e ele disse que os governadores vão pedir ao governo federal a liberação de 500 bilhões com B de bola de reais para oxigenar, para dar fôlego aos estados. Aí o Wilson Witzel, quando eu digo que ele mudou um pouco o discurso, ele afirmou o seguinte, que segunda-feira vai ser o dia D para o governo federal se mexer, se movimentar e ajudar os governos estaduais. Porque senão, disse aqui o Wilson Witzel, ele não pode pedir para que as pessoas fiquem em casa, passem fome e passem por dificuldade e por necessidade, minha cara Kalina. E esse contingenciamento bilionário, Viga? De 7 bilhões e 600 milhões de reais, já para fazer frente aí os efeitos do Covid-19 e também da queda do barril do petróleo do tipo Brent no cenário internacional. O impacto está sendo calculado por aqui, eu já disse, em 10 bilhões e meio de reais, 3 bilhões por conta do Covid, menor arrecadação de impostos, e o resto em função desse derretimento da cotação do barril do petróleo, que tem a ver com o Covid-19, mas também tem muito a ver com uma disputa aí por volume de produção envolvendo sauditas e russos. Para que você tenha uma ideia, agora há pouco a Petrobras, por exemplo, anunciou algumas medidas que também afetam o caixa do Rio, a atividade econômica do Rio e do Brasil. A Petrobras está reduzindo seu investimento previsto para esse ano de 2020 no país de 12 bilhões para algo em torno de 8,5 bilhões de dólares. É muito dinheiro? É muito dinheiro ainda, mas é uma redução bastante expressiva. A empresa também está reduzindo em 100 mil barris dia a perspectiva de produção de petróleo para esse mês de março, mas deixou em aberto a possibilidade de novas reduções a depender das consequências do Covid-19. E para completar o pagamento de dividendos aos acionistas da Petrobras, que estava programado para acontecer agora no mês de maio, está sendo empurrado lá para frente para o mês de dezembro, em função da pandemia do coronavírus que afeta a atividade econômica local, nacional e global, Kalina.
E a gente viu, né, que diante de toda essa crise, infelizmente, surgem os oportunistas que colocam o preço do álcool em gel lá em cima, né, uma coisa abusiva. Aí no Rio de Janeiro teve fábrica ilegal de álcool em gel que foi fechada, né? Exatamente. Em Mesquita, na Baixada Fluminense, a polícia recebeu informações, denúncias e foi lá e conseguiu interditar, fechar essa fábrica de álcool gel que estava funcionando sem permissão, de forma irregular. Era uma fábrica de fundo de quintal, ninguém foi preso na operação. Agora a polícia está procurando o dono dessa fábrica, né, de álcool gel. Lá encontrou uma quantidade muito grande de álcool líquido, de queratina. Iam fazer lá uma salada, uma sopa de produtos e iam vender no mercado como se fosse álcool gel em tempos de pandemia, em tempos de Covid. Não é a primeira vez que isso acontece, vem acontecendo desde o início da crise, né? Oportunistas, tem charlatão na praça, tem bandido, tem muito criminoso. Tanto que na semana passada um caminhão de álcool gel também foi roubado na Baixada Fluminense e as mercadorias foram vendidas na zona norte do Rio de Janeiro logo em seguida, minha cara Kalina. Álcool gel aqui no Rio de Janeiro está mais raro do que dinheiro no bolso das pessoas, viu, Kalina? Mas não é só aí não, viu? Aqui também. Agora, o secretário de Saúde que tem acompanhado toda essa situação, ele fez o teste para o coronavírus? Fez. Essa é uma informação que eu obtive com as minhas fontes. O secretário Edmar Santos, ele testou, né, para coronavírus, afinal de contas está na linha de frente desse enfrentamento aqui local ao Covid-19. Estava sentindo um pouco cansado, não é para ser diferente, né, porque tem dormido pouco e trabalhado demais, mas felizmente o médico, né, e secretário estadual de saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, testou negativo para coronavírus, mas ele continua nessa batida, nessa toada e, é claro, monitorando, porque realmente está no grupo de risco, está aí entre os vulneráveis. Dentro ali da Secretaria de Saúde, há outras pessoas que estão, inclusive, afastadas, não porque estejam com o coronavírus, mas porque ou estão com um resfriado, ou estão com um pouco de cansaço, dor de cabeça ou algo do gênero, mas, por enquanto, na cúpula aqui do Rio de Janeiro, não houve registro de alguém testando positivamente para o Covid-19. Tomara que assim continue, porque a gente vai precisar muito dessa gente, dos agentes de segurança e especialmente dos agentes de saúde para combater a Covid aqui no Rio e aqui no estado, Kalina. Pois é, que assim seja. Obrigada pelas informações, Viga. Bom trabalho para você. Tchau, tchau.